queria agradecer o convite da Sônia e do Tércio. É sempre uma maravilha poder participar desse banquete platônico aqui na Ilha Bela. Enfim. Bom, a minha participação é bem pequena. É sobre, por sugestão do Tércio, sobre a peça As Eumênides, de Ésquilo, que trata justamente da instauração do primeiro tribunal humano na Grécia Antiga. Não é? Vocês sabem, enfim, quem é julgado nesse... na verdade, é um mito, né, que é tratado pelos tragediógrafos do século V a.C. O julgado, quem vai ser o réu, é Orestes, não é? E para vocês se lembrarem direito quem é Orestes, eu vou fazer um pequeno resumo do mito, conforme ele aparece na Oresteia, né? Que é um conjunto de três, é uma trilogia apresentada por Ésquilo para um concurso de tragédias em Atenas. Bom, então o resumo é assim. Tudo começa com Agamenão, que é o chefe de todos os chefes gregos, né, que está preparado para, enfim, os exércitos estão esperando que os ventos propícios soprem, né, para eles poderem ir para Troia, para lutar em Troia. Bom, então um sacerdote chega e diz para ele que o único modo dele conseguir os ventos propícios é se ele sacrificar a Ifigênia, que é a filha mais velha dele. Ele tem 3 filhos junto com Clitemnestra. A mais velha é Ifigênia, depois vem Electra e um menino pequeno na época que é o Orestes, né? Bom, há toda uma tramóia, ele manda trazer a Ifigênia, que é sacrificada, né? E daí os ventos sopram. Bom, ele vai para Troia, volta vencedor, ele é o grande vencedor da guerra de Troia, e ele traz como parte do butim, né, que ele trouxe da guerra, é a Cassandra, que é uma sacerdotisa. Ela é filha de Príamo, o rei troiano, não? E ela vem com Cassandra, ele vem com Cassandra, que é uma profetisa, mas que, como ela tinha se negado ao amor de Apolo, Apolo cospe na boca dela e justamente ela perde a capacidade de persuadir, né? Que, obviamente, para uma profetisa é a coisa mais importante, né? Então, ela é conhecida na Antiguidade por fazer previsões corretíssimas, mas ninguém acreditar, né? Bom, de qualquer forma, é com esta parte do butim que ele volta para a cidade dele na Grécia, né? Bom, quando ele chega, ele é assassinado por Clitemnestra, que obviamente achava que estava vingando a morte da filha, né? E ela e o amante dela, que é o Egisto, assassinam o Agamenão, né? Bom, nessa época, Orestes é um menino e Electra é uma mocinha. Eles põem as duas crianças para longe do palácio e, claro, para longe do trono, sobretudo, né? Bom, isso seria o assunto da primeira tragédia dessa trilogia, que se chama Agamenão, justamente. A segunda tragédia, que é as Coéforas, quer dizer, as que fazem as libações para situações de luto, né, de morte e tal. Bom, Orestes volta, já um rapaz, volta a Micenas e diz que ele é um estrangeiro, ele não se identifica como Orestes.
né? E ele vai fazer umas orações no túmulo do pai. Quando ele percebe um grupo que está chegando, ele então se afasta e percebe que a pessoa, a moça que chegou para fazer libações no túmulo do pai, é a Electra. Então tem uma cena de reconhecimento que é típico tanto da épica quanto da tragédia. Há essa cena de reconhecimento e eles acabam planejando a morte da mãe, né? Porque eles têm que vingar a morte do pai. Bom, e assim caminha a humanidade, né? Bom, então Orestes assassina a mãe e Egisto, né? E é perseguido pelas Eríneas, né? As Eríneas são divindades terríveis, horrorosas. Elas aparecem no começo da peça que a gente vai ver, né? As Eumênides, e elas são... É horrível o modo como elas são descritas. Elas são gosmentas, elas cheiram mal, é tudo de horrível que você pode imaginar. E são elas que perseguem as pessoas que cometeram crime dentro do próprio sangue, né? Então, o caso do Orestes é um desses, né? Claro. Bom, então essa é a situação que acontece na segunda peça, que são as Coéforas. Daí a gente tem a terceira peça, que é as Eumênides, que vai falar justamente sobre um novo julgamento de Orestes, né? A situação, enfim, as coisas começam em frente ao templo de Apolo em Delfos. As Eríneas estão lá meio descansando, e é aquela coisa horrível, quem vê diz, mas elas não são homens, elas não são mulheres, enfim, é uma situação bastante horrível, impressionante. Bom, e enquanto elas estão lá, aparece Apolo, aparece Orestes, e o Apolo diz que ele já livrou Orestes do miasma, né? da sujeira, né? Que tinha, miasma tem a palavra em português, né? A mancha que ele tinha por ter matado a mãe, né? Bom, Orestes nessa situação se apresenta como um suplicante para pedir que ele seja, enfim, que as Eríneas não o persigam mais, né? Que ele seja considerado não culpado, como é que se diz? Inocente. Isso. Not guilty, exato. Bom, então, pelos deuses antigos, havia sempre o tribunal dos deuses. Pelos deuses antigos, ele é condenado. Tanto é que ele é perseguido pelas Eríneas. As Eríneas são divindades muito antigas, né? Bom, então o Apolo sugere que ele vá para Atenas, onde Atena, a deusa Atena, tinha acabado de criar, né, um novo tribunal onde os cidadãos votariam, né? Os cidadãos é que vão julgar. Então, esse novo tribunal acontece perto da colina de Ares, que em grego é Areópago, né? E então por isso que esse tribunal passa a ter o nome de Areópago, não? Bom, ele vai então para Atenas enfim, tem uma série de histórias, tem todo um movimento de argumentos e tal. Eu vou ler depois com vocês aí esse texto, onde a gente vai ver parte dos argumentos usados, né, nesse tribunal. Bom, então esse tribunal é escolhido e reunido por Atena, né? Ela que escolhe dentre os melhores cidadãos de Atenas, ou seja, os
aristói, né? Os aristói é que dá a palavra aristocracia, né? Que em princípio seria o governo, o poder dos melhores, né? O superlativo, aristói. Bom, ela reúne essas pessoas, começa o julgamento, daí eles vão à votação, e a votação é exatamente 50-50. Então, Atena aparece, né? Ela funciona aí como arconte-rei, né? Que era esse personagem, e ela, nessa situação, ela dá o voto de Minerva, né? Que Minerva é o nome latino da Palas Atena, né? Ela dá o voto e desempata, né? E desempata pró-Orestes. Então ele para de ser daí perseguido, né? pelas eríneas, e as eríneas também mudam a função delas. Elas vão daí para diante se chamar Eumênides, né? Que quer dizer benevolentes, e elas vão tentar, o papel delas é evitar os crimes de consanguinidade, né? A partir daí. Bom, esse é o resumo da peça. Eu vou ler com vocês. Bom, primeiro eu queria fazer umas observações. Obrigado. Vocês sabem que o mito, em geral, tenta sempre... Bom, primeiro narra situações acontecidas em tempos imemoriais, não é? E sempre tenta explicar alguma coisa na sua origem. Não é? Então, a origem dos homens, a origem da organização dos homens, a origem do poder de Zeus, enfim, como é que isso é o poder dos outros deuses olímpios organizado. Explica também, por exemplo, como surgiu determinada cidade, como surgiu determinado poder e daí para diante, né? E também explica os fenômenos naturais e, enfim, coisas assim. O que a gente vai ver, esse mito escolhido por Ésquilo, né? Porque, como eu disse, o mito é uma coisa antiquíssima, né? Que é sempre renovado, é sempre contado, né? E aqui no século V a.C., em Atenas, né? É a época de ouro da democracia ateniense, é que acontece a tragédia, né? A tragédia surge e termina. A tragédia, tal como a gente conhece a tragédia grega, surge e termina no século V. O que é curioso é que antes a gente via, quer dizer, que ela reflete perfeitamente as inquietações dos cidadãos, né? Se diz, inclusive, que a tragédia é o mito vivenciado pelos cidadãos. Quer dizer, quando existe a polis, a organização social da polis, eles, em determinado momento, começam a ter sensibilidade por uma série de coisas. Por exemplo, da polissemia da palavra, da ambiguidade da palavra. Eles têm tem a prática, né, das assembleias, etc. Então, o valor da palavra, a polissemia das palavras é uma coisa muito importante, não é? E isso é refletido na tragédia. Outra coisa que eu ia dizer é que o herói, como a gente conhece o herói, enfim, da Ilíada, da Odisseia, os heróis todos, eles são heróis exemplares. O herói trágico é o herói que mostra a inquietação, ele está questionando coisas, e é isso que é feito no teatro, na frente de um público enorme. Vocês sabem que o público que ia no teatro incluía inclusive mulheres e escravos, né? Cachorro, acho que não. Enfim,
todos iam assistir, todos, exatamente. Exatamente, todos iam ao teatro. Então, era uma coisa importante, porque era uma reflexão que era feita no palco, não era bem o palco, mas, enfim, diante dos outros cidadãos. Bom, eu vou ler com vocês. Desculpem, eu não fiz cópias suficientes, mas acho que dá para acompanhar. Eu trouxe, inclusive, uma tradução que não é a melhor tradução que a gente tem. Acho que a melhor tradução da Oresteia é a feita pelo Torrano, né, que é um professor lá da USP, meu colega, que traduziu e publicou pela editora Iluminuras. Se alguém tiver interesse, vale a pena conseguir. Bom, eu vou ler aqui para a gente ver mais ou menos como é que eram feitos os argumentos, né, nesse tribunal. Né? Bom, então é a Atena que vai falar agora. Ela se dirige... Bom, por que eu escolhi essa tradução aqui? Porque ela é mais simples, mais fácil de entender. A outra é mais... literariamente superior, mas para uma situação assim, acho que não vem ao caso. Bom, então aqui é a Atena que fala e diz o seguinte: quero dizer-vos que a palavra agora é vossa e declarar que estão abertos os debates. Falando em primeiro lugar, o acusador deve instruir-nos claramente sobre os fatos. Vocês vejam que é bastante claro para nós, não é? Daí o Corifeu, que é o chefe do coro, né, que fala em nome das Eríneas, diz: embora sendo muitas, falaremos pouco. E, se dirigindo a Orestes, diz: dá a cada pergunta uma resposta lúcida. Dize primeiro, se mataste a tua mãe. Orestes responde: matei-a sim, e não posso negar o fato. O Corifeu diz: já nos é favorável uma das 3 quedas. Isso é uma referência a uma luta, né, que existe, uma espécie de luta livre que eles tinham, que se um dos contendores caísse 3 vezes, perdia. Né? Então, eles estão contentes porque já caiu uma vez. Né? Bom, outra coisa que eu ia dizer, que é interessante também que esse primeiro tribunal tenha sido instaurado na colina de Ares. Ares é o deus da guerra, né? Então, isso também já prenuncia que ali vai haver embates. Né? Bom, Orestes diz: ainda não caí, por que te vanglorias? O Corifeu: revela então como te atreveste a matá-la. Direi: com minha espada cortei-lhe a garganta. Então vocês vejam que é um crime terrível matar a mãe, né? Nós mães esperamos que seja até hoje, mas enfim, o Corifeu diz: quem te persuadiu? Que conselhos te deram? Orestes diz: foi este Deus que agora é minha testemunha, que é o Apolo. Ele aponta Apolo. O Deus profeta comandou o matricídio? E ele responde: foi ele, e não me queixarei de meu destino. Bom, aqui ele já está fazendo uma transferência de responsabilidade. Não é? Não foi ele que matou por livre e espontânea vontade, mas aconselhado pelo oráculo de Apolo. Bom, daí Orestes diz: foi ele e não me queixarei de meu destino. O Corifeu diz: não pensarás assim após o veredito. Orestes diz: tenho fé em meu pai, ele me ajudará. Né? A alma do pai dele, que já está morto. Né? Tu que mataste a tua mãe, tens fé nos mortos? Orestes diz:
ela se maculou em 2 assassinatos. E aqui ele dá um argumento interessante, né? Ela se maculou em 2 assassinatos. E o Corifeu diz, mas como? Explica-te diante dos juízes. E Orestes diz, matando seu marido, ela matou também meu pai. Quer dizer, ele já acusa ela de 2 assassinatos. Né? Mas vives, e ela já se redimiu morrendo. Né? Ela já está morta. Daí Orestes diz, e por que não a perseguiste e a puniste com o doloroso exílio enquanto ela viveu? Né? Por que ela não foi perseguida pelas eríneas como ele estava sendo? Né? E o Corifeu diz, em suas veias não corria o mesmo sangue daquele homem cuja vida ela tirou. O marido não tem o mesmo sangue dela. Né? Orestes diz, pensas que eu e ela somos consanguíneos? Agora vem um argumento inacreditável. O Corifeu diz, quem senão ela te nutriu no próprio ventre? Renegas, assassino, o precioso vínculo que é o mesmo sangue unindo mãe e filho? Orestes diz, dá-nos agora, Apolo, teu depoimento. Explica claramente que, se quando a matei, agi de acordo com os ditames da justiça. Não vou negar a prática do ato em si, mas desejo saber se, em tua opinião, este homicídio pode ser justificado. Desfaze as minhas dúvidas e as dúvidas dos juízes. E Apolo diz, falar-vos-ei, membros do egrégio tribunal, recém-instituído pela deusa Atena, seguindo os retos mandamentos da justiça. Sendo profeta, ele diz de si mesmo, né? Sendo profeta, não posso dizer mentiras. Do alto de meu santo trono oracular, jamais pronunciei uma simples palavra falando a homens ou mulheres ou cidades, que não fosse inspirada pelo próprio Zeus, Pai dos deuses olímpios. Ficai atentos à minha poderosa justificação. Exorto-vos a prestar-lhe toda atenção e a ser submissos à vontade de meu Pai. Juramento nenhum deve prevalecer sobre os desígnios de Zeus Todo-Poderoso. Aqui ele faz mais uma transferência de responsabilidade, dizendo que Zeus... Não é? Bom, daí o Corifeu diz, veio de Zeus, segundo tu mesmo disseste, a determinação oracular a Orestes para vingar o assassinato de seu pai, sem nada impor em relação à sua mãe? Bom, daí tem toda uma resposta interessante aqui do Apolo, onde o que ele vai comentar é que o fato da Clitemnestra ter matado Agamenon, ela estava, na verdade, além de matar o marido e matar o pai, ela estava matando um grande herói nacional, não é? Quer dizer, é o grande herói dos gregos que venceu a guerra de Troia. Não é? Então, tem mais isso pesa sobre ela. Não é? Bom, há todo um diálogo entre eles, enfim, não vou ler porque eu já passei do meu tempo aqui, mas o que a gente vê de interessante é que a argumentação vai se movimentando. Não é? Esse teria sido, ou assim teria acontecido, o primeiro julgamento feito por homens, não é? E não mais por deuses. Olha, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Estou aberta a perguntas. Prontinho. Culpado ou inocente? Quero saber. Inocente. Você, Ele, a sua... A minha? É difícil. Eu não sei, eu não daria para juízo, eu sou péssimo.
Mas ele é inocentado. Ele é inocentado pelo voto da Atena, que é o voto de Minerva, né? É aí que também se institui o voto de Minerva. Bom, comentários? Joaquim, você já conversou? Quer continuar? Não? Eu tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte, se não há uma outra versão do Oresté em que ele não mata a filha, em que ele esconde a filha e mata uma cabra no lugar. E sim, essa é a versão de Eurípides. E a versão de Eurípides é bem diferente, é muito interessante também, porque o que acontece é que o sacerdote vem e diz, você tem que sacrificar a sua filha, só então os ventos soprarão, mas a hora que ele vai subindo com a filha para o sacrifício, os ventos começam a... Quem viu o filme Ifigênia, do Cacoiannis, tem essa cena. Que ele já fica desesperado, mas daí o sacerdote vem e puxa. E nessa versão, a outra versão é que teria sido sacrificado uma cabra. Eu fico muito mais feliz com essa versão. E a pergunta outra que eu queria fazer é o seguinte, se essas erríneas não é uma espécie de precursoras do Ministério Público? Eu vou dizer, tu o disseste. Bem melhor do que falar de Supremo, né? Bem mais tranquilo. Não, é até curioso porque o Eduardo Muller lembrou a questão da cabra no lugar Da Ifigênia. da Ifigênia, porque eu vejo aqui presentes, isso perpassa várias culturas diferentes, né? Que na Bíblia nós temos o famoso caso Abraão e Isaac. Exatamente. São símbolos mitológicos do pacto em que o poder começa a sair de Deus e passa aos homens. Isso. E que depois vai chegar no racionalismo e talvez depois em Nietzsche, onde vem o radicalismo dessa ideia. Só fazer esse comentário rapidamente. É verdade. Eu ia comentar uma coisa... Não, eu me esqueci. Você começou a falar... bom, isso é o caráter arquetípico do mito. São sempre arquétipos. São iguais no sentido. Portanto, você encontra o mesmo mito em diversos lugares. E esse é o pacto do não sacrifício humano, ou seja, não matarás mais Isso o mesmo. ser humano. Também, Não é exatamente. só o seu consanguíneo, você não matarás mais o ser humano. É isso. Pergunte em casa. Olha, ele não leu a parte subsequente, que é muito interessante, porque, na verdade, há um jogo da força do argumento, enfim, da acusação, e depois como é que, na hora da defesa, há um deslocamento dos argumentos para justificar enfim, a posição de Orestes, que é muito interessante. Talvez você pudesse dar mais uma indicação nesse sentido. Quer dizer, eu li em casa antes, por isso que eu sou capaz de fazer esse comentário. É a fala de Atena, não é? Aquela fala grande. Bom, então eu vou ler, o Celso está se referindo a uma... Ele leu tudo porque eu passei para ele. Então, vamos lá. Então, Atena diz, prestai toda atenção ao que instauro aqui, atenienses, convocados por mim mesma para julgar pela primeira vez um homem, autor de um crime em que foi derramado sangue. A partir deste dia, e para todo sempre, o povo que já teve como rei Egeu, foi um dos primeiros reis de Atenas, terá a incumbência de manter intactas as normas adotadas neste tribunal na colina de Ares. Né?
o Areópago, não é? Onde as Amazonas, iradas com Teseu, instalaram seus tronos e ergueram suas tendas quando aqui chegaram, na tentativa de conquistar a cidade. Em frente à fortaleza dos atenienses, elas ergueram as muralhas altaneiras de uma nova cidadela e nas proximidades fizeram santos sacrifícios ao deus Ares, dando por isso à elevação rochosa o nome preservado de Colina de Ares. Sobre esta elevação, digo que a reverência e o temor, seu irmão, né, que são duas entidades, né, reverência e temor, seja durante o dia, seja durante a noite, evitarão que os cidadãos cometam crimes e não... Olha, desculpa essa parte aqui, na verdade, quando ela explica por que muda o nome de Eríneas para Eumênides. Eu não estou localizando bem aqui a defesa, não? Bom, eu vou ler então a parte onde eu parei, que é a defesa que Apolo faz, né? Sim, veio... pois é totalmente diferente a morte de um herói ilustre, respeitado por ser o detentor do cetro instituído graças à vontade divina. Mais ainda, ele foi atingido por uma mulher, não com um arco excepcional de longo alcance, desses usados pelas bravas Amazonas, e sim da forma insidiosa que ouvireis tu, Palas Atena, né? E vós, os juízes impolutos, sentados nesta corte para decidir com vossos votos a questão em julgamento. O marido voltava de uma guerra longa, depois de vencer quase todas as batalhas. Sua mulher o recebeu com falso amor e levou-o a banhar-se. Quando ele saía da banheira sinistra, ela o envolveu num longo manto e num instante o abateu, preso naquele pano cheio de bordados, como se fosse uma armadilha sem saída. Foi este o fim ignóbil de um herói sem par, o comandante em chefe de naus incontáveis. Minha intenção, falando assim, é despertar a justa indignação das pessoas presentes, das quais depende agora a decisão da causa. E daí por diante, não estou colocando... Ele alega, quer dizer, matou o marido e o pai. E aí você tem não apenas o marido e o pai, mas um herói. Mas o herói, Portanto, isso justificaria o ato dele, além de ele ter sido instruído pelo oráculo de Apolo, e Apolo dizer que ele foi instruído por Zeus. Bom, mas eu queria só fazer uma observação em relação à pergunta do Eduardo, né? Se as Eríneas não seriam as precursoras do Ministério Público, né? Existe observação em dois lados. Existe, primeiro, um ensaio muito interessante, Agamben, né? Sobre a figura do caluniador, com K, né? Em que ele procura mostrar que, na origem, o caluniator, né? Dizendo que todo acusado, no fundo, se acusa a si mesmo. Esse é o K, lá do Kafka. Enfim, esse K é muito curioso e que me permite também entender o papel das Eríneas antes. E que aparece na Electra, enfim, nas moscas do Sartre. Claro. As moscas estão em cima dele, ele não consegue se livrar daquilo. Ou seja, eu não consigo apagar o meu passado. Elas estão intimamente ligadas à ideia de remorso. Exatamente. Isso é forte. Isto é, antes do Ministério Público, o primeiro acusador é você mesmo. E esse é o drama do Kafka. Talvez esse seja um dos dramas humanos mais complicados.
e da relação do ser humano com a justiça. Por que você se submete ao julgamento do outro? Esse momento da autoacusação é terrível. Não sei se isso também acrescenta alguma coisa. Acrescenta muito, é isso mesmo. Mas é um dado importante. O que também permite explicar o outro lado, ou a outra questão, que é a noção de sacrifício. O Toffoli estava levantando. Não? A pena antiga, havia a pena indenização, isto é, a compensação. Enfim, a ideia de você, por exemplo, compensar mediante algo calculável. Mas o aspecto forte da pena ligada à ideia de sacrifício era o tema da mancha que tinha que ser limpada, você lavar uma mancha. O miasma, né? Exato. E isso era importante. E uma coisa que não desaparece inteiramente no direito contemporâneo, moderno. E daí uma das dificuldades da gente lidar com a pena penal. E com a pena penal em termos de avaliação. Enfim, a gente sabe, não, Beccaria se fez essa pergunta, só prisão? Como assim? Como é que eu vou medir apenas isso? Que tem esse outro lado, que é o problema da pressão que faz, então, a sociedade em cima daquele que julga, nos termos de isso limpa ou não limpa. E se não limpa, fica aquela sensação de que a justiça não foi feita. O que faz da justiça, é o tema que a gente atribuiu a ela, que faz da justiça humana sempre uma tragédia. Muito bem. Bom, obrigado, Meire. Obrigado. A gente tem tempo ainda ou... Tem tempo. Tem tempo. Eu estou consertando ali o fogão. Bom, então nós temos ainda um tempinho. Eu gostaria de aproveitar esse tempinho para ler um texto que foi pedido. Não, um texto curto. Aqui é só o Ministério. Depende de quem. Do Juliano. O Juliano mandou um texto. Não se conforma. O Juliano mandou um texto sobre como ele escreveu aqui, e democracia é democracia. Problema contemporâneo. Saindo agora da Grécia e indo para o nosso momento. Após se debater inutilmente no esforço de derivar a pandectas a partir do abstrato imperativo categórico, o jovem Friedrich Karl von Savigny, admirador decepcionado de Kant, tratou de dar um novo rumo à sua vida acadêmica, que acabou por dar um novo rumo ao direito, em uma história que, ao lado do espírito aventureiro de Alexander von Humboldt, se confunde com a criação da Universidade de Berlim. Savigny convenceu-se de que o fundamento do direito não poderia estar contido em princípios universais, racionais, imutáveis, muito menos e apenas em princípio. A raiz jurídica não poderia estar no topo insípido, mas nas particularidades e minúcias históricas e locais do terreno fértil de cada realidade cultural. Assim, levando debaixo do braço o espírito das leis de Montesquieu, reuniu seus melhores discípulos e partiu para a cruzada em busca do espírito do povo germânico. Dentre os pupilos havia um jovem romântico, amante da literatura e da poesia, que durante a expedição se apaixonou pelo folclore germânico e, para a tristeza do seu mestre, abandonou o projeto. De mãos dadas com seu irmão mais novo, ele revolucionou a literatura infantil, com o resgate de contos de fadas e memoriais, mas não antes de escrever um estudo jurídico peculiar, que já revelava a sua alma dividida, não? Da poesia no direito. Ele, ou nele, Jacob Grimm, não?
mostra como a tradição oral dos povos germânicos antigos acabava por determinar o conteúdo do direito. A poética exercia função crucial, não só mnemônica das leis e costumes, por meio das métricas, mas também persuasiva, por meio de suas figuras de linguagem. Exatamente por isso, o meio oral definia a natureza do direito como uma prática de arte retórica, onde os juízos se formavam por equidade. A ideia moderna do direito, como um sistema de regras estampado de antemão, seria impensável na tradição oral e sua concepção somente foi possível com a prensa tipográfica. Esse ensaio de Grimm talvez tenha sido a primeira intuição de que, ao contrário do que normalmente se pensa, não é o direito dado que se manifesta por diferentes mídias e tecnologias, mas é a tecnologia que define não só o conteúdo, mas a própria natureza do direito, em determinado contexto histórico. Essa intuição fundamental já se manifesta hoje com a transformação do direito por meio das mídias digitais. Percebe-se que aquilo que se pode ou não se pode fazer não depende apenas do Estado, mas também da arquitetura e dos códigos de suas plataformas na internet. Recentemente, o Tribunal Constitucional alemão julgou inconstitucional o código usado pelo software de registro público que apenas permitia a inscrição de recém-nascidos como homens ou mulheres. Também aquilo que publicamos e como publicamos nas redes sociais depende de regras codificadas e esculpidas na arquitetura das plataformas que são definidas por instituições privadas. E novos direitos tomam forma, como o direito à proteção de dados, que é a expressão informática da personalidade. A inteligência artificial traz a esse ambiente digital outra profunda transformação em relação ao que concebemos como democracia e participação em decisões políticas. Na mídia tipográfica, física, a participação política, ou seja, a participação no processo de tomada de decisões, que em última análise vai afetar as ações individuais de cada cidadão, é feito por meio de organizações. Na sociedade de organizações, apenas algumas entidades públicas determinadas, convencionadas como autoridades, têm o poder e a incumbência de usar a grande máquina tipográfica para escrever regras na imprensa oficial. E apenas uma outra organização de notáveis tem o poder de indicar em que momento aquela inscrição oficial aplica-se a uma decisão sobre uma ação particular. Com isso, a enorme distância entre o momento de participação individual daqueles que são qualificados como cidadãos na decisão que identifica as autoridades que controlam a prensa tipográfica e o momento em que uma daquelas regras afeta uma microdecisão individual. Na sociedade de redes, ampliam-se cada vez mais os temas que fogem da prensa tipográfica, fazendo com que as microdecisões individuais sejam tomadas não mais por intermédio das organizações, mas diretamente entre os indivíduos por intermédio de uma plataforma digital. É o caso, por exemplo, dos aplicativos de caronas. Em vez de um conjunto de autorizações, alvarás e licenças para transporte individual, um software permite a interação direta entre os usuários. Em relação às moedas digitais, também a tecnologia, com criptografia de ponta a ponta, dispensa a organização garantidora. Não haverá um Bacen e, mais adiante, não haverá cartórios de notas ou imóveis. Ao abrir a possibilidade de interações seguras e autênticas entre os usuários, a tecnologia toma o lugar do Estado e, ao menos potencialmente, todo o seu maquinário, inclusive a imprensa, torna-se obsoleta. A inteligência artificial abre uma nova fronteira ao colocar a própria tecnologia como interlocutor e objeto da interação. Não se trata mais de interação entre usuários, mas interação entre usuário e máquina. Uma máquina que aprende sobre o usuário e sobre todo o conjunto de usuários em cada interação. Essa possibilidade de observar o comportamento individual e correlacioná-lo a um comportamento geral permite a identificação de uma série de padrões. Esses padrões são espécies de regras para a máquina, que alteram ou adaptam as diretrizes do código. Porém, diferentemente das decisões abstratas, essas regras
ou melhor, normas de uma normalidade de padrão observado, são construídas do piso para o topo, bottom-up, isto é, por meio das próprias microdecisões e não mais para determinar as microdecisões, como ocorre na sociedade das organizações. Toda vez que seguimos um caminho distinto daquele indicado por Waze, adotamos uma microdecisão. Mas, diferente do mundo das organizações, essa escolha de rota alternativa é registrada pelo software e cruzado com milhares de outras microdecisões que vão determinar a próxima rota a ser indicada. Quando escolhemos um livro, seguindo a recomendação da Amazon, ou contrariando a recomendação da Amazon, influenciamos o peso de algum parâmetro aberto do código, que está ali aberto justamente para se ajustar e se adaptar ao nosso comportamento. Esses softwares são empregados por organizações privadas justamente para observar e oferecer respostas mais eficientes a essas microdecisões dos seus consumidores. O mesmo deve ocorrer em relação à máquina estatal, metáfora que não mais deve se referir ao conjunto das suborganizações, os órgãos, que compõem a grande organização estatal, mas ao software ou conjunto de softwares que se relacionam com os cidadãos, ou melhor, usuários dos serviços do Estado. Imagine um painel digital em cada ponto de ônibus, no qual cada indivíduo pode, com a ponta dos dedos, desenhar uma rota alternativa. Reunindo todos os dedos em todos os pontos, o software do transporte público pode se adaptar e encontrar uma rota ótima para aquele conjunto de usuários. Antes, ou hoje, há uma participação distante do cidadão naquela primeira decisão de escolha das autoridades municipais, que autorizam empresas de transporte, que se reúnem em suas cúpulas internas para tomar decisões e definir regras que afetam aquelas microdecisões individuais. Seguir de ônibus, ou ir a pé, ou ir de carro. Amanhã, ou talvez hoje ainda, cria-se a possibilidade da máquina extrair padrões e definir, por meio daquelas microdecisões, as normas ótimas. Com isso, passamos a decidir sobre as autoridades mais diretamente sobre qual o melhor rumo a se tomar. Em tais decisões políticas, tais decisões políticas deixam de ser discretas, passam a ser decorrência imediata do nosso comportamento nas interações digitais. É o momento de transição da participação política discreta, nos dois sentidos da palavra, do cidadão na criação de códigos, com C maiúsculo, de leis, em determinado território, típica da sociedade de organizações, para a participação contínua do usuário na formação dos códigos de máquina da sociedade digital inteligente. Saímos da democracia para a entrada na e-democracia. Se tal passo é inteligente ou artificial, deixo para todos vocês discutirem. Pena que não estou aí. Abraço a todos. Bom, essa foi a contribuição dele. Agora, agora então fazemos. Agora então vamos fazer a nossa pausa. Estão todos convidados para o